Oi pessoal, no último post a gente falou um pouquinho sobre ancoragem na movimentação ortodôntica. Vou relembrar um pouquinho, a gente agrupa um conjunto de grupos para fazer essa movimentação ser efetiva. E depois a gente falou que o elástico intermaxilar vai ajudar no controle da ancoragem, segurar os dentes de apoio para que o dente que faça o movimento, faça esse movimento com perfeição. Pois bem, em situações um pouco mais graves, mais complexas, a gente não pode perder a ancoragem. O que é isso? Quando eu estou apoiando um movimento em cima desse dente aqui, eu estou puxando esse dente e automaticamente, pela lei de Newton, que a gente falou no último post, esse dente vai no sentido contrário a ele, né? Quando eu vou puxar vocês, eu estou indo em sentido contrário. Então, quando a gente não pode perder essa ancoragem, o dente de apoio não pode movimentar de forma nenhuma, a gente apela para um sistema de ancoragem extraalveolar, uma ancoragem fora dos dentes, que é apoiada, na verdade, no osso. Vai parecer como se fosse um piercing, né? O dispositivo chama-se mini implante ou DAT, dispositivo de ancoragem temporária. Ele tem essa aparência aqui de um mini parafuso e ele vai ficar na gengiva, como se fosse um piercing. Olha aqui, nessa foto tem uma impressão dela também. E nesse modelo aqui, eu vou tentar mostrar, é esse dispositivo aqui. Esse modelo é transparente, mostrando as raízes, e a gente mostra que o dispositivo fica entre as raízes, tá vendo? Quando a gente olha de frente assim, ele parece um piercing. Então o que acontece? Com esse dispositivo a gente consegue puxar os dentes sem apoiar em dente nenhum. Ou seja, o dente que serviria de apoio, ele não se move. Então a gente consegue um movimento muito mais efetivo nessa situação. Outra situação importante que a gente apela para os mini implantes são o movimento de transladação. Quando eu tenho uma mesialização, quando a gente joga o dente para frente ou para trás, às vezes o dente por aqui tem uma resistência maior, essa parte do osso, né, onde o dente está implantado. Quando a gente vai transladar o dente, ele não vem certinho assim, ele vem inclinando. Então a gente precisa colocar um dispositivo aqui, um mini implante, com um elástico que vai pegar no centro de gravidade do dente e aí ele consegue transladar. Caso contrário, a gente está puxando o dente por aqui, ó, e está fazendo isso aqui. Então o mini implante ele é muito importante nesses casos também. Casos que os dentes já estão assim tortinhos, inclinados, e a gente quer acertar ele com o alinhador e com o aparelho, é uma situação difícil. E a gente precisa colocar um mini implante e usar um dispositivo para poder verticalizar o dente também, né? Outro movimento que é bem complexo, tanto para o aparelho metálico quanto para os alinhadores fazerem, é a intrusão, é jogar o dente um pouquinho mais para dentro no sentido do osso. Esse movimento é difícil porque a gente já está preparado organicamente para esse movimento, porque a nossa mastigação exige esse movimento, né? A gente aperta um dente contra o outro. Então o organismo da gente sente como se a gente estivesse mastigando. A gente precisa de uma força extra para fazer esse movimento, que chama-se intrusão. Então o mini implante ele vai agir muito bem, como está nessa figura aqui, por exemplo. E para as pessoas que estão olhando essas figuras todas e estão imaginando assim, caramba, será que isso incomoda, que isso dói? Pois bem, para a gente colocar isso aí, a gente anestesia o paciente, mas o bem da verdade é que só a gengiva precisa ser anestesiada, porque a parte interna a gente não sente dor. Mesmo assim, a gente anestesia propriamente o paciente para ele sentir um conforto maior. E todos os pacientes tomam uma surpresa enorme ao perceberem que a instalação desse mini implante é um procedimento que não dura mais que 10 minutos, ele é completamente indolor e o paciente se acostuma com isso basicamente no mesmo dia, né? E fica bem acima, também fica super estético, o que não aparece na linha do sorriso. Então é um artifício que a gente usa muito interessante na ortodontia. Na verdade, ele é essencial em alguns casos. A gente só consegue fazer alguns casos se a gente tem esse tipo de ancoragem. Então, outra coisa que eu gostaria de falar também é que esse mini implante ele ajudou muito as pessoas, porque antigamente como é que a gente segurava os dentes lá atrás para poder puxar esses dentes? Mas nessa situação que eu estou colocando aqui agora, a gente usava aquele capacete. Lembra que as pessoas ficam brincando, freio de burro, que se chamava antigamente?
Pois é, o mini implant ele veio para a gente fazer essa ancoragem interna, dentro da boca e não fora da boca. Então, quando a gente acha que, poxa vida, tem um acessório a mais que a gente vai colocar no aparelho, lembre-se que ele está evitando um desconforto maior, né? Que é o uso do capacete da ancoragem esquelética, né? De antigamente. Além do mini implant, é uma coisa que eu não vou entrar mais em detalhes aqui no perfil, para não ficar muito enfadonho, muito técnico. Existe outros tipos de ancoragem também. O mini implant ele fica na gengiva, como estou mostrando aqui, tá vendo? Agora tem as placas também, em vez de mini implantes, aí é um procedimento cirúrgico um pouquinho mais invasivo, que a gente bota uma plaquinha que aí retém mais ainda, mas são raros os casos que eu uso aqui no consultório. Outro tipo de ancoragem que a gente pode usar também são os mini implantes um pouco mais robustos. Esses sim são bem interessantes, que ao invés de serem colocados entre as raízes, a gente coloca aqui no ossinho zigomático ou coloca na base da mandíbula. E aí o paciente pode fazer qualquer movimentação ortodôntica até transladar essas raízes aqui, que não vai ter nenhum dispositivo entre as raízes. Tá bom? Esse dispositivo, volto a repetir, ele é muito importante para muitos casos na odontologia. Então a gente não pode abdicar deles e saibam vocês que é completamente indolor e vai fazer seu tratamento ficar simplesmente perfeito e 100%. Sem eles não tem solução, tá bom? Um grande abraço.